Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus. A IGAD e IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, nesta quarta-feira, neste dia 16 de junho de 2021, mais uma vez, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra abençoada, exortadora para a nossa amada Igreja. Irmãos, quando nós vivemos para Cristo, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que exercitar em nós o fruto do Espírito, que é um Espírito, é um fruto subdividido em 9 quesitos. Amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciência, generosidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, está escrito: contra estas coisas não há lei. Aquele que ama não quer o mal do seu próximo. Aquele que ama não revida o mal com o mal, antes revida o mal com o bem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24, 25 e 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, exercitar a mansidão para com todos, apto a ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a vezes porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Aquela pessoa que ama, que exercita em si a mansidão, o domínio próprio, ela exercita o fruto do Espírito, que diz que contra estas coisas não há lei, porque a lei era pagar o mal com o mal, o bem com o bem, era o bateu, levou. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Portanto, a pessoa tinha que fazer e para receber a paga dos seus feitos através da lei. Romanos capítulo 10, versículo 5. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos ensina a não contender, ele nos ensina que a resposta branda desvia o furor, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se uma pessoa vier nos afrontar, nós temos que receber esta afronta e revidar, não. Nós temos que agir com mansidão, com domínio próprio, irando. Se a pessoa irar, não deve pecar. Salmo 4, versículos 4 e 5. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. A justiça é praticada pelo justo que vive pela fé. E muitas das vezes a justiça é um sacrifício, porque se deixar a carne falar,
a pessoa vai revidar, mas nós temos o fruto do Espírito, nós temos que nos irar em momentos de ira, não pecar, não revidar. A pessoa tem que pagar o mal com o bem. Por quê? Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Salmo 4, versículos 4 e 5. E hoje nós vamos ver uma passagem, nesta quarta-feira, uma direção que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus sobre como o servo de Deus deve agir em situações de afronta, em situações adversas, com mansidão, com domínio próprio, com amor, com longanimidade, com paciência, com generosidade, não pagando o mal com o mal, não revidando a palavra dura com outra palavra dura, não. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por quê? Porque aquela pessoa que estará fazendo, se levantando contra o servo de Deus, ela vai ter um testemunho de mansidão, de domínio próprio do servo de Deus. Aí ela vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aparentemente, naquele momento, pode parecer que nada ali, que aquela pessoa não foi impactada, mas aquilo ali vai ficar na sua mente, vai ficar no seu coração. Aquela diferença, aquela resposta branda, aquela ação de amor, certamente vai produzir frutos para a conversão daquela pessoa que está afrontando, porque o diabo, quando ele se levanta para cair. O inimigo, ele que usa as pessoas contra nós não temos que lutar contra carne e sangue, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. E o diabo, ele usa pessoas que estão subjugadas a ele, que estão cegadas, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 13 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cega, mas o servo de Deus, que é usado por Deus, dando o bom testemunho de Deus, dando o bom testemunho do amor de Cristo, vai impactar aquela vida e aquela alma, certamente será ganha, terá sua vida transformada e será mais uma alma resgatada para o reino de Deus. Dependerá do testemunho do cristão, do servo de Deus. Não deve contender, não deve responder o mal, pagar o mal com o mal, não. Com amor, com brandura, com mansidão, com domínio próprio, mesmo que a ira esteja tentando aflorar, está repreendida em nome de Jesus. O Espírito tem que falar mais alto do que a carne, porque a carne é que produz a ira, mas o Espírito produz o fruto do Espírito. Se o nosso Espírito está anelado ao Espírito Santo de Deus, se o nosso Espírito está subjugando a nossa carne, está anelado ao Espírito Santo de Deus, nós, como templos do Espírito Santo de Deus, como casa de Cristo, nós temos que demonstrar o fruto do Espírito, nós temos que exercitar
o fruto do Espírito, nós temos que exercitar o amor de Deus. Portanto, vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 30. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, isso daí não é a pessoa vir e dar um tapa, isso é uma parábola. Qualquer que bater na face direita, qualquer que afrontar, qualquer que se levantar contra a pessoa, tentar fazer o mal, dar a outra, pague com mansidão, com brandura, com amor, exercitando o fruto do Espírito, o domínio próprio, e isso vai impactar no coração daquela outra pessoa que se levantou. Por quê? Porque a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que fica esta palavra abençoada nesta quarta-feira, neste dia 16 de junho de 2021, nossa amada igreja. Oremos. Pai, muito obrigado por mais esta vivificação do seu Santo Espírito, desta passagem escrita em Mateus capítulo 5, versículo 30. Nos damos graças, Pai, mais uma vez, vos pedimos perdão por pecados por nós cometidos. Oramos pela nossa casa, pelos nossos filhos e filhas, por toda a nossa família, Senhor. Oramos por toda a nação brasileira, por todo o povo brasileiro, por toda a família brasileira. Oramos pelas nossas autoridades constituídas, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, pela sua esposa, pelos seus filhos, filhas, netos e netas. Senhor, continue segurando, conduzindo pelas mãos o nosso presidente no comando desta nação, dando a ele sabedoria, dando a ele direção, dando a ele discernimento, trabalhando para que ele consiga exercitar cada vez mais o domínio próprio e a paz que excede a todo entendimento. Senhor, nós oramos também pelo nosso vice-presidente, general Milton Mourão, pela sua esposa, filhos, filhas, netos e netas. Vos pedimos, Senhor, guarda este homem também, Senhor, o conduza pelas mãos, dê ele sabedoria, dê ele direção, para que ele exerça suas funções com sabedoria, com direção, sendo guardado e protegido por Ti, juntamente com toda a sua casa, com toda a sua família. Pai, oramos e intercedemos pelas nossas autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, pelas suas respectivas famílias, por todas as nossas instituições, pela sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que tem de entrar, pela nação de Israel, por todos os povos, reinos, nações do mundo, da terra e do globo terrestre. A paz de Cristo para todos.